Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta sexta-feira, dia 15 de março. Que o Senhor derrame da sua graça, do seu poder sobre todos nós, sobre todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar nesta manhã a abrir a tua Bíblia lá na Epístola de Tiago. Antes de nós falarmos e começarmos a falar sobre ela, vamos orar, como sempre fazemos, nos preparando para a leitura da palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedimos que o Senhor nos dê o entendimento da tua palavra, nos conceda o teu Espírito Santo para que a tua palavra seja vivificada e prepare o nosso coração como uma boa terra, para que ali ela frutifique a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha só, por que nós vamos ler, a primeira pergunta que eu imagino é, por que nós vamos ler a epístola de Tiago e não vamos ler a segunda epístola de Paulo aos Coríntios? Nós vamos ler na sequência. Como eu disse, eu ia orar buscando direção do que nós tínhamos que, para onde nós deveríamos ir, para que ponto, né, para que livro, para que epístola da palavra nós deveríamos ir. E eu entendi do Senhor que era para nós irmos para uma epístola onde agora nós pudéssemos tratar de uma maneira mais individual, pessoal. Porque a epístola de Tiago, ela tem essa conotação pessoal, nos chamando individualmente, pessoalmente, à prática e à obediência da palavra de Deus. A epístola de 1 Coríntios, claro que nós podemos trazer ali, aplicar nas nossas vidas tudo aquilo que Paulo ensina, mas ela era uma carta direcionada para a igreja de Corinto, dentro daquilo que ela vivia naquele tempo e que não é diferente do que nós vivemos hoje. Essa que é a grande verdade, você sabe como o Senhor nos abençoou na leitura desta carta de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola. Mas agora nós vamos ler esta epístola de Tiago, aonde ele nos chama a esta vida prática da palavra de Deus. Amém? Ela nos chama a essa responsabilidade. Porque o verdadeiro cristão, um cristão saudável, é aquele cristão que de fato vive e pratica a palavra de Deus todos os dias, em constante obediência à sua palavra, à vontade de Deus, à direção do Espírito Santo. Amém? Então, a outra pergunta que pode vir é: quem é esse Tiago? Porque você sabe que a data da escrita desta carta de Tiago, ela é posterior ao martírio de Tiago, que acontece lá em Atos, capítulo 12, quando a Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, ele passa, diz a palavra lá no capítulo 12, Tiago, o irmão de João, João aquele que escreveu Apocalipse, também as epístolas de João, ele então é passado ao fio da espada e isso agrada os judeus. E como havia todo um fundo político naquele tempo para agradar os judeus, a situação do rei, do Herodes Agripa não era muito boa, ele prendeu Pedro também. E aí nós temos nesse mesmo capítulo aquele episódio onde o anjo vem e liberta Pedro da prisão, porque ele havia sido preso para agradar os judeus. Aí no versículo 17, quando Pedro, então, depois de ter sido liberto da prisão pelo anjo, até determinado momento ele achava que estava sonhando, e então ele percebe que de fato um anjo do Senhor estava libertando ele da prisão. Ele vai até a casa onde alguns irmãos estão reunidos, ele bate a porta, finalmente ele entra, amém? Ali tem um episódio, mas finalmente ele entra. Todos se alegram muito de ver Pedro, porque todos já esperavam que Pedro também, como Tiago, iria ser morto para agradar os judeus. E ali, então, Pedro diz assim: anunciai a Tiago e aos irmãos. Então, nesta frase de Pedro, nós percebemos que há uma proeminência deste apóstolo chamado Tiago, deste discípulo de Cristo chamado Tiago, sobre os outros irmãos, porque Pedro, solto, ele tem esta, vamos dizer assim, preocupação de que Tiago e os outros irmãos, os outros discípulos, fossem avisados de que o anjo do Senhor o havia liberto da prisão.
Aí nós temos, por exemplo, também um outro episódio desse mesmo Tiago, que nós já entendemos que não é o Tiago, irmão de João, porque a carta é posterior ao seu martírio, lá em Atos capítulo 15, quando Paulo ele precisa subir a Jerusalém porque está tendo aquele problema que nós vimos, nós lemos toda o livro de Atos dos Apóstolos, daqueles cristãos que queriam inserir na igreja práticas judaizantes, obrigando os cristãos a se circuncidarem. Então Paulo vai até Jerusalém, ele se reúne diante dos apóstolos, dos líderes da igreja, e ali diz que houve o parecer de Tiago. O que é o parecer? Aquele que deu a palavra final, deu a direção final do que devia ser feito. Que é exatamente aquilo que nós conhecemos, que eles deveriam se abster da imoralidade, né, da carne sufocada, da carne com sangue, etc. E ali então nós vemos que esse Tiago ele tem uma proeminência na igreja em Jerusalém. Em Gálatas, capítulo 1, verso 19, nós vemos a mesma coisa acontecendo. Paulo ele vai até Jerusalém depois de 3 anos, que você vai ver no versículo 18 de Gálatas capítulo 1, e ele não encontra nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, preste atenção, irmão de Jesus. Não haveria necessidade de ele chamar Tiago de irmão de Jesus, porque todos nós somos irmãos de Jesus, inclusive ele. E aí isso nos leva a Mateus capítulo 13, verso de número 55, aonde nós vemos que, se você puder abrir, amém? Mateus capítulo 13, verso de número 13, verso 55. Olha o que diz lá. Quando Jesus está sendo questionado pelas pessoas por causa de tudo que ele ensinava e fazia, então eles argumentam. Veja, o povo argumenta, ali os fariseus argumentam, os escribas argumentam, os doutores da lei. Não é este o filho do carpinteiro? Quem era o carpinteiro? José, esposo de Maria. O nome da sua mãe não é Maria e não são seus irmãos. Veja, ele está falando de família. Está dizendo que José era o pai, Maria era a mãe, e ele diz: não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então nós vemos que há um irmão aqui chamado Tiago, um irmão de Jesus chamado Tiago. Há um irmão também chamado Judas, que é o mesmo que escreveu a Epístola de Judas, que tem um capítulo só. Então, Mateus capítulo 13, verso 55, ele desvenda quem é este Tiago. Porque o outro Tiago, o filho de Alfeu, era chamado de Tiago o menor. Era assim que se referia a Tiago, ao que sobreviveu, porque havia 2 Tiagos. Era chamado Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago o menor. E aqui nós vemos que Paulo chama Tiago de irmão de Jesus. E em Mateus 13,55 diz que Jesus, Maria, teve aqui, e se você continuar, ainda diz no versículo 56, não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Então eles estão dizendo, olha, nós conhecemos os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, que o pai é José e a mãe é Maria. Amém? Então é deste Tiago que nós estamos falando. Este é o Tiago que escreveu a Epístola de Tiago. E ela então tem essa ênfase, ela é uma epístola escrita porque nesta época de Herodes Agripa houve uma perseguição aos cristãos, que começa mesmo nesse Atos capítulo 12, quando Tiago, o irmão de João, é passado ao fio da espada. Então, nesse momento, é passado ao fio da espada e os cristãos começam a ser dispersos, perseguidos, eles precisam fugir de Jerusalém, da Judéia. Amém? Até aqui? E agora nós vamos ver que esta carta que foi escrita a esses dispersos, ela começa com uma ênfase que nos chama muito a atenção. Tiago capítulo 1, verso de número 1. Ela diz assim, vamos ler lá? Tiago 1, verso 1. A partir do verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Então nós vemos aqui uma outra coisa interessante. A mesma linguagem da epístola
de Tiago, no grego, é a mesma linguagem daquela carta que foi escrita por Tiago lá no capítulo 15 de Atos e foi enviada às igrejas para desfazer aquela confusão do que estava acontecendo sobre a circuncisão, sobre as práticas judaizantes. Então ele tem a mesma linguagem, que identifica que é a mesma pessoa, por causa da mesma linguagem, da mesma maneira de se expressar, de falar, é como se fosse uma assinatura dela. E então aqui nós vemos Tiago enviando esta epístola para aqueles irmãos que haviam sido dispersos por causa da perseguição de Herodes Agripa. E ele então começa dizendo assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações. Amém? Porque eles estavam passando por perseguições. E Tiago diz: olha, considerem motivo de alegria vocês enfrentar essas provações, vocês devem enfrentá-las com alegria. Versículo 3: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Vamos entender um pouquinho o que é provação? Provação é tudo aquilo que vem quebrar a nossa paz, ou tentar quebrar a nossa paz, o nosso conforto, a nossa alegria. Mas veja, a provação ela tem um objetivo, ela tem um propósito. Descobrir a verdadeira natureza, a verdadeira qualidade da nossa fé. Se a nossa fé é de fato verdadeira, se não é uma fé como aqueles que Jesus conta lá na parábola do semeador, que aceitaram com alegria a palavra, mas vindo a perseguição, abandonaram. E são como aquelas sementes que caíram sobre as pedras. Logo brotaram, mas vindo o sol secou. Então a provação ele tem esse objetivo de nos provar, de aumentar a nossa fé, de nos deixar com uma fé mais robusta. Sabe, amados, de demonstrar que tipo de fé nós estamos vivendo, de demonstrar que tipo de fé nós estamos professando viver. Isso é extraordinário porque quando eu vejo que a minha fé tem alguma falha, eu vou corrigir isto. E a provação me faz ver se a minha fé é verdadeira, tem qualidade ou não. Então esse é o objetivo da provação. O objetivo da provação é me fortalecer. Ela é fortalecer a nossa fé. Por outro lado, a provação ela pode se transformar numa tentação quando nós queremos enfrentá-la de uma maneira incorreta, abandonar o caminho do Senhor. Não, essa provação, eu vou deixar o caminho do Senhor, eu vou fazer as minhas escolhas, eu não vou andar na palavra do Senhor porque eu estou sendo perseguido, porque eu não estou aguentando essa provação, e a palavra de Deus diz que Deus não nos permite ser provado por algo que nós não podemos suportar. Então a nossa fé ela é provada para ver qual é a qualidade da nossa fé. E ali nós somos aprovados, e ali nós somos fortalecidos. Mas quando nós agimos de maneira incorreta, fora da palavra, ela se torna uma tentação. E o que é a tentação? É quando o desejo do nosso coração, que é o desejo da carne, da alma, se manifesta. E então isso dá luz ao pecado. Amém? Então a provação, ela tem o objetivo de nos fortalecer, de nos provar. E então nós lemos aqui no versículo 3, quero ler de novo, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então a provação, ela é uma prova, ela é um teste e que Deus permite. Sabia disso? Que Deus permite essas provações, esse teste? Porque ela vai nos dar perseverança, ela vai mostrar que nós temos força. A perseverança vai fazer com que a nossa fé seja uma fé que persiste, que ela aguenta pressão. Quanta pressão a tua fé aguenta? Essa é a pergunta, amados, e é disso que Tiago está falando aqui. Olha, vocês tiveram que fugir, deixar tudo por causa da fé, tiveram que abandonar Jerusalém e a Judéia, mas continuem firmes, porque a provação que vocês estão sofrendo, ela vai fortalecer a fé de vocês. Vocês vão ter perseverança a partir de agora, e essa perseverança é a força para vocês resistirem à pressão. Amados, o objetivo da provação é nos tornar perseverantes. Olha, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança nada mais é do que a força para resistir à pressão.
e vencer. Porque Jesus diz, amém? Ele diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Amém? Nós precisamos andar com fé. E para nós terminarmos o versículo 4, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, amados, a perseverança, a fé, quando nós somos provados, quando nós passamos por essas provas, nós aprendemos a ser perseverantes, porque a nossa fé se torna forte, e quando nós aprendemos a andar com fé nas provações, com perseverança, nós então nos tornamos maduros. A perseverança deve ter sua ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Íntegros é completos. Então, amados, as provações, elas vêm trazer para nós, produzir em nós maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual é motivo de alegria, porque não é qualquer coisa que vai te derrubar mais. Ah, vem as lutas, vem as aflições, mas você vai passar por ela, porque o Senhor é o teu pastor e Ele anda com você, Ele está com você, Ele não te abandona. Amados, esses testes, eles vêm desafiar a nossa fé. Eles vêm ver se a nossa fé é genuína, se a fé de uma pessoa ela é genuína. Ela vem, amados, também fazer com que diante desses problemas e aflições, nós tenhamos uma fé, perseverante. E o Senhor quer que você tenha uma fé perseverante. Então a provação ela não vem para te destruir, ela vem para te fortalecer, ela vem para te mostrar que o Senhor é com você, que o Senhor não te abandona, que o Senhor não te deixa, que o Senhor vai te dar vitória. Em nome de Jesus, que você vai vencer. Então, amados, diante de problemas e aflições, nós aprendemos a perseverar na fé. Perseverar com fé. E quando nós perseveramos com fé, ou seja, essa perseverança vai nos conduzir a uma perfeição, a uma vida de santidade. Por isso que eu disse, a carta de Tiago é uma carta bem pessoal. É uma carta que nos chama à prática, à obediência. Porque tudo nos leva para uma vida de santidade, de obediência à palavra, andar na palavra, viver na palavra. E as provações que todos nós enfrentamos, elas não podem ser um motivo para nós abandonarmos a nossa fé. A provação vem para nós sermos aprovados e nós termos uma fé robusta, perseverante, em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que na provação que você está passando, o Senhor ele não te abandona, ele não te deixa, em nome de Jesus. Amém? Ele está com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o teu cajado e a tua vara me consolam, diz o salmista no Salmo de número 23. Amém? Em nome de Jesus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos orar em nome de Jesus? Hoje nós passamos um pouquinho da hora, mas não tem problema. Nós já vamos corrigir isso. Amém? Vamos orar. Convido você a fechar os teus olhos. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Queremos te dar toda a honra e toda a glória. Queremos te dar todo o louvor em nome de Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Vem nos lavar e nos limpar. E, Pai, nesta manhã nós queremos orar sobre a tua palavra. Pedir a Deus que o Senhor nos dê força a cada um que está passando por provações, por aflições, por luta. Que o Senhor possa agora cobrir as suas vidas com o sangue de Jesus e fortalecê-los na fé. Dá ordem aos teus anjos, anjos ministradores, anjos com as espadas desembainhadas, para que estejam junto deles, Senhor. Em nome de Jesus, indo à sua frente. E, meu Pai, nós clamamos que o teu Espírito Santo venha fortalecê-los, venha enchê-los com a tua presença, transbordar nas suas vidas em nome de Jesus. Nós pedimos, ó Deus, a tua bênção nesta manhã, nós pedimos, ó Deus, a tua graça, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe as nossas vidas e as nossas famílias. Nós nos apresentamos diante do Senhor e nós declaramos, Senhor, nós queremos andar contigo, em nome de Jesus. Assim como diz esta palavra, Senhor,
Ainda que nós estejamos passando por provações, nós vamos enfrentar essas provações com alegria, sabendo que elas vão produzir em nós perseverança, vão produzir em nós maturidade, e nós seremos e teremos uma fé robusta. A nossa fé está sendo testada, quem nós somos, a qualidade da nossa fé, mas Senhor, ajuda-nos, Senhor. Clamamos pela tua ajuda, clamamos pela tua misericórdia, clamamos pela tua graça nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa-nos nesse dia, abençoa cada família aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus, amém? Em nome de Jesus. Amanhã nós vamos dar sequência a essa epístola de Tiago. Nós vamos ver como vimos as outras, toda a epístola de Tiago. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, vai ministrar o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Não esqueça, se você não deu ainda like, dê like, compartilhe e também coloque nos comentários o teu pedido de oração. E não esqueça, você não está sozinho, Jesus está com você. Amém? Deus te abençoe. Um ótimo dia em nome de Jesus.